Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão, mais um webinar, né, promovido aqui pelo Saber. Então, gostaria de agradecer aí a presença de vocês, o tempo dedicado, né, a essa participação de vocês. Eu vou compartilhar aqui algumas informações com vocês. Então, a nossa sessão de hoje vai ter a duração de 1h15. Ela está sendo gravada, até mesmo porque nós vamos enviar para vocês posteriormente o link para que vocês possam assistir novamente ou então compartilhar com a equipe de vocês. Abriremos também uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Então, vocês vão utilizar aquele ícone de perguntas e respostas para tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem. Os microfones, eles estão silenciados, justamente para evitarmos ruídos externos e para que flua melhor a nossa apresentação, tá ok? Então, eu sou a Ariane Queiroz, sou gerente comercial e vendas aqui do Brasil, Peru e Equador. E agora eu vou falar um pouquinho sobre quem vai participar dessa sessão conosco. Então, nós temos a Marina Meira, ela é consultora principal de tecnologia de produtos aqui do Saber, fica baseada aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda, Marina. E nós Obrigada, temos também... Ari, boa tarde. E nós temos também a Karina Fioranelli. Deixa eu só confirmar, porque ela estava com um probleminha para entrar na sessão. Deixa eu ver se ela conseguiu entrar aqui com a gente. Ela é a nossa diretora de vendas para o Brasil, Peru e o Equador. Então, deixa eu só confirmar. Estou aqui, Ari, você pode me confirmar? ouvir? Agora sim. Obrigada, Cá. Obrigada. Seja muito bem-vinda ao nosso webinar. Então, esse nosso webinar vai ser dedicado para os nossos produtos, para que vocês entendam um pouco mais como nós temos, né, a tecnologia para fornecer para vocês através dos nossos produtos. Mas antes, a Karina ela vai falar um pouquinho sobre o que é o Saber Mosaic. Vamos lá, Cá, por favor? Vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aí, a participação grande, aumentando, né? Eu vejo o número de participantes crescendo aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês, dedicado aí logo, né, após o almoço. E que bom que a gente vai poder ter um tempinho aqui para dar uma revisada, né, nos nossos produtos e nas nossas soluções que podem ajudar vocês aí no dia a dia, tá? Eu quero começar, então, falando um pouquinho sobre o Saber Mosaic, que foi lançado, na verdade, no GBTA, que acabamos de ter, né, um evento aí voltado para o segmento de viagens corporativas, aconteceu, né, nos Estados Unidos, e a gente teve um grande lançamento do Saber Mosaic ali no GBTA. E, então, eu queria contar um pouquinho para vocês o que é o Saber Mosaic, qual é o conceito, do que ele se trata, tá? Então, a gente tem bastante um pouco assim, as perguntas que vêm, existe um produto, né? Eu consigo adquirir o Saber Mosaic? O que é exatamente o Saber Mosaic? Não é um produto, não é algo que você compra, não é algo que você adquire para começar a usar, mas é como se fosse a nossa grande plataforma de viagens, né? Então, é o nosso grande marketplace, por isso que o nome dele é um Travel Marketplace, e nele estão aí inseridos e estão incorporadas todas as nossas soluções, tá? Então, a gente tem aí o conhecimento durante anos, né, que somos um sistema global de distribuição, mas na verdade a gente já vem oferecendo e continua com uma visão de futuro de continuar oferecendo muito mais do que apenas o sistema global de distribuição, né? Hoje vocês já utilizam não só então o conteúdo que está ali concentrado nesse nosso sistema global de distribuição, como todo o conteúdo aéreo, todo o conteúdo de hotéis, de locadoras de automóveis, trens, mas vocês já utilizam, por exemplo, várias outras soluções, né? Soluções de controle de qualidade, de emissão de bilhetes, de reacomodação de passageiros, cotações, né? Que são ferramentas que facilitam o dia a dia de vocês aí no envio de cotações. Então, nós oferecemos, na verdade, várias soluções em um lugar só, tá?
Então, o Saber Mosaic é o nosso grande marketplace, no qual nós já temos e continuaremos enriquecendo esse marketplace para que vocês tenham cada vez mais conteúdo e soluções para melhorar o dia a dia de vocês. O Mosaic, né? Por que a gente tem essa sinalização aí no AI? Porque é um grande diferencial agora do Saber, um direcionamento contínuo, que é o de incorporar o Artificial Intelligence, né? Daí vem o AI, a inteligência artificial, nas nossas soluções. Então, as soluções que nós já temos, e já temos globalmente várias agências fazendo piloto das nossas soluções de inteligência artificial, eu acho que a Marina talvez fale um pouquinho sobre isso, mas várias soluções são incorporadas aos nossos produtos que nós oferecemos. Então, esse é o nosso grande marketplace. E é importante vocês notarem que a gente se posiciona com esse marketplace tanto para os fornecedores. Então, é nesse marketplace, que nós chamamos de Saber Mosaic, onde as companhias aéreas, os hotéis, colocam seus produtos como se fosse uma grande vitrine, para que vocês, compradores, né, possam ir até lá, comprar e vender para os seus viajantes finais, tá? Então, são 3 grandes pilares que o nosso marketplace tem. Então, acesse tudo e ofereça qualquer coisa. Então, cada vez mais a gente vê uma tendência, né? Vocês sentem isso todos os dias, que é a fragmentação de conteúdo, né? Cada vez mais você busca conteúdos em diversas fontes. Isso não se relaciona apenas ao aéreo, mas também ao conteúdo de hotéis e locadoras de automóveis. Mas hoje você tem conteúdo de aéreo, por exemplo, vindo com a tecnologia tradicional, que a gente chama que é o EDIFACT, né? Vindo também através de NDC. Hoje a gente vai falar, já temos 38 companhias aéreas de NDC implementadas. Existem companhias aéreas que trazem os seus conteúdos através de uma conexão XML. Em hotéis, a gente tem tanto conexões com as cadeias hoteleiras diretamente, mas também temos conteúdo de agregadores de hotéis incorporados ao nosso marketplace. Então, como essa complexidade de busca por conteúdo, ela está cada vez mais constante, o nosso core, que é acessar tudo em um lugar só, continua sendo a maior prioridade do Saber, tá? Então, globalmente, as empresas precisam de alguém que agregue, que normalize, que dê para vocês aquela condição de comparar, né? Não importando de onde vem o conteúdo. Então, isso segue sendo a nossa visão de futuro. Encontrar o que os viajantes realmente querem, né? Então, diante de um oceano de opções, é realmente encontrar aquilo que o cliente quer, aplicável a ele, seguindo as ofertas vindas, por exemplo, de NDC, que as companhias aéreas enviam e cada vez mais vão buscar essa personalização de oferecer né, a oferta certa para o passageiro certo. E também o terceiro pilar com flexibilidade. Por quê? Porque sendo um grande marketplace, a gente tem, e aí o nome vem disso, mosaico, é como se você tivesse a flexibilidade de dizer, olha, eu quero usar essa solução de inteligência artificial, mas aquela outra não me interessa tanto, porque de repente eu na minha empresa já tenho uma solução avançada para isso. Então, essa flexibilidade de escolher apenas as soluções que são adequadas e que você precisa, vem daí a ideia de um mosaico de possibilidades, tá? Então, a gente pode acho que ir para o próximo slide, e aí aqui eu vou falar bem rapidinho, mas é mais para vocês entenderem o que nós temos agora, né? Então, a gente já tem um conteúdo multi-source aí nesse marketplace, então, tanto vindo de todos esses NDCs que a gente já implementou, vindo de agregadores de hotéis e cada vez mais buscando mais conteúdo para essa plataforma. Estamos construindo o New e o Next, né? O novo no sentido de ofertas e pedidos, e numa visão de futuro, completamente fazendo isso baseado em inteligência artificial e tendo essa modernização que vem de uma necessidade aí, de uma determinação da IATA por modernização de tecnologia com os NDCs, avançando e evolucionando
para o que a gente chama de um mundo totalmente em ofertas e pedidos, né? Que é o mundo de offer and order, que isso muda bastante toda a nossa forma de trabalhar, muda o PNR. Então, é para essa visão de futuro que a gente está se movendo. Então, que fique claro que a gente já pode usar agora o Saber Mosaic, que o que vocês utilizam, sejam APIs, sejam os hotéis, ou sejam mesmo o Saber Red 360, que é a nossa plataforma de vendas, já está toda incorporada no Saber Mosaic, e a gente segue com essa visão de futuro, de seguir com essa modernização de tecnologia e de ofertas. Tá? Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês, para a gente entender um pouquinho o que é, e aí a gente parte agora para a continuidade aí do conteúdo. Eu acho que agora vem Marina. Isso aí. Agora, isso? Então, a Marina, muito bem-vinda, Marina. Se você quiser compartilhar sua tela, por favor. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela participação neste webinar de atualização de produtos. Obrigada, Ká. Conforme a Karina mencionou anteriormente, né, nós estamos trabalhando constantemente e atualizando muito dos nossos produtos, muito dos nossos serviços, e por esse motivo, então, hoje, nós queremos fazer essa atualização de produtos para todos vocês, tendo a certeza de que, ao sair daqui, vocês estejam aí conhecendo mais do que o Saber vem disponibilizando na indústria. Então, na nossa agenda hoje, nós vamos falar sobre o Automation Hub, sobre Ticket Express, remissão, reembolso, Agency Retailer, Saber Travel AI, Content Service for Lodging e NDC também, além de compartilhar com vocês os recursos disponíveis para consultar informações adicionais. Alguns desses produtos que nós vamos falar hoje, pode ser que a sua agência de viagens não tenha, e para que vocês possam obter detalhes comerciais, modelo, precificação e etc., vocês podem entrar em contato com o executivo de contas, que certamente vai poder responder a todas as suas dúvidas e verificar se é um produto que está adequado e que faz sentido para melhorar o fluxo do dia a dia da agência de viagens. Muito bem, nós vamos iniciar nossa apresentação falando um pouquinho sobre um dia típico do agente de viagens, né? Então, num dia a dia de vocês hoje, vocês trabalham o atendimento de um passageiro, uma consulta, uma pergunta, fornecem informações, realizam cotações, né, para os viajantes, criam a reserva, fazem todo o processo de precificação, emitem o bilhete, faz toda a gestão de pagamento, integração de back-office, faz a notificação para esse cliente, continuam monitorando este PNR e acompanhando todas as alterações e fazem toda a organização desses PNRs. Todo esse processo, ele parece simples, são várias etapas aqui, mas todo esse processo, muitas vezes, ele é feito 100% manual pelo agente de viagem. E isso consome bastante do tempo de vocês, principalmente para tarefas que podem ser automatizadas, que se um erro operacional ocorre por ser uma tarefa manual, ele gera um ruído importante, às vezes, para o viajante, ou gera um custo de uma nota de débito para a agência de viagem, né? Então, por esse motivo, quanto mais processos nós pudermos automatizar para facilitar o dia a dia de vocês e permitir que vocês possam fazer uma venda mais consultiva para o viajante, cuidar melhor daquela reserva dele, ter a certeza de que ele está sendo acompanhado até o processo final da viagem, melhor, né? Então, com isso, o primeiro produto que a gente quer falar para vocês é sobre o Ticket Express. O que o Ticket Express faz? Ele faz todo o processo de gestão de um bilhete, né? Desde o processo da cotação da tarifa, ou seja, da precificação daquela tarifa, até a notificação para o cliente, e ele pode fazer isso de forma automatizada, com uma pré-configuração que é feita por algumas pessoas que são designadas pela agência,
que tenham conhecimento aí de como funciona o contrato, de qual companhia que exige um tour code, qual que é a comissão, se tem comissão para uma rota específica ou não. E aí faz essa configuração toda. Então, basicamente, essa reserva ela é adicionada numa fila e o robô mesmo, o Ticket Express, vai verificar se a tarifa, qual é a tarifa correta que deve ser aplicada e, posteriormente, enviar essa reserva para a emissão do bilhete e aplicar todos os qualificadores adequados, já fazendo a integração do back-office e enviando a notificação para o viajante. Quando nós olhamos para essa funcionalidade, o nosso time de consultoria global identificou que, ao implementar um produto como esse, a cada transação, ou seja, a cada PNR que vocês trabalhem, a agência de viagem tem até 5 minutos de economia de tempo por PNR, por transação. Ou seja, é um tempo bastante considerável se nós pensarmos que, às vezes, a gente acaba fazendo uma cotação muito rápida para que eu possa conseguir cumprir com o SLA de tudo aquilo que eu tenho para entregar, né? Então, essa é uma ferramenta que pode auxiliá-los aí, resolvendo essas questões que são muito mais automatizadas, né? Então, aqui nós temos um resumo das funções. Como eu falei, ele processa a tarifação, né, incluindo as tarifações que são complexas e tudo mais. Ele faz a emissão de conteúdo NDC e companhias aéreas tradicionais. Ele pode processar a reemissão e reembolso dos bilhetes. Ele pode fazer um MD, ou seja, regerar todo o pagamento da bagagem, do assento, dos serviços extras que estiverem no PNR. Ele pode fazer, inclusive, um void, então identifica se tem um bilhete duplicado no relatório de emissões diárias, e a partir disso, ele pode fazer o cancelamento automático desse bilhete que está duplicado. O que é recomendado é que esse processo seja verificado pelo menos 10 minutos antes da meia-noite para evitar qualquer penalização, porque a gente pode fazer o void, né, de um bilhete até as 23h59. A ferramenta também tem um aplicativo para que o agente de viagem possa trabalhar nele por meio do aplicativo, ao invés de utilizar uma fila, como eu falei o processo anterior, né, no slide anterior, ele trabalha em cima de uma fila. Então, isso facilitaria o quê? Que o agente de viagem não precise colocar na fila e simplesmente abre o aplicativo, aplica as regras em cima do PNR que está em tela e faz o processo integral. E, por fim, não menos importante, todo o processamento e pagamento de segmentos de trem. Ainda falando sobre o dia a dia do agente de viagem, tem uma parte aqui que é monitoramento e acompanhamento desses PNRs, que também é feito manualmente hoje por meio de acesso às filas, né? E que ele é extremamente importante. Por quê? Eu posso fazer um atendimento excelente para o viajante aqui, faço uma cotação maravilhosa, uma venda toda consultiva para aquele passageiro, para que ele tenha a melhor experiência de compra, fazemos a emissão dele, mandamos o processo dele completo, com o máximo de informação, e esse viajante está super contente com o nosso atendimento. Entretanto, quando esse viajante chega no aeroporto, a companhia aérea fala para ele assim: olha, o senhor perdeu o voo porque o seu voo antecipou 40 minutos e nós notificamos a sua agência de viagem. A sua agência de viagem não te avisou? Nessa hora, tudo aquilo que nós fizemos aqui de atendimento maravilhoso para esse viajante cai por terra. Por quê? Porque o monitoramento que é esperado do nosso trabalho, do nosso dia a dia, ele não foi realizado. É muito importante que esse acompanhamento seja feito, mas esse acompanhamento ele não precisa necessariamente ser feito manualmente. O Automation Hub é o nosso produto que automatiza todas as tarefas que são operacionais e repetitivas. Então, ele pode interpretar se houve uma alteração
de itinerário ali. Se é uma alteração curta, ele já pode processar automaticamente. Se não é curta, ele pode enviar uma notificação, seja para o agente de viagem, seja até mesmo para o passageiro, perguntando se aquele passageiro aceita aquela alteração, né? Então, esse produto tem outras funcionalidades que nós veremos em seguida, mas ele pode economizar até 72% do tempo do agente de viagem e até 21% de custo operacional. Por quê? Porque ele faz um trabalho automatizado para muitas funcionalidades aqui. Como nós podemos ver, é uma solução tecnológica usada para automatizar os processos, os processos que são críticos e que pode reduzir aí todo o nosso custo operacional, né? Então, ele tem 11 pilares. Nesses 11 pilares, ele tem funcionalidades específicas que eu já vou explicar para você quais são elas. E alguns desses pilares também servem para apoiar essas funcionalidades. Então, nós temos 11 pilares, mas não é dizer que ele tem 11 funcionalidades. Por quê? Porque as funções elas podem ser mescladas no meio da configuração, fazendo com que o fluxo de trabalho seja totalmente personalizado de acordo com a necessidade da agência, tá? Então, a primeira função importante que nós temos é o Schedule Change, e ele trabalha exatamente como eu mencionei anteriormente. Ele verifica se tem um Schedule Change ali na fila 5 ou na fila 6, valida o tempo daquela alteração, se, dependendo da configuração que a agência fez, é uma alteração de até 10, 15 minutos, e essa alteração é de 2 minutos no PNR, ele já pode processar automaticamente e enviar notificação, se for o caso, da configuração, ou acima de 10, 15 minutos, ele pode enviar uma notificação por e-mail, né? E aí, em cima disso, ele vai notificar e vocês vão aprovar ou não, e ele pode seguir com o processo de alteração, né? Mas só o fato de recebermos essa notificação automaticamente já facilita bastante no nosso dia a dia. Depois nós temos outra função, que é a Queue, que é o trabalho com as filas, adicionando, removendo, movimentando as filas, os PNRs na fila. A próxima é Cancel or Segment. Ele serve para quê? Para fazer o cancelamento de segmentos aéreos, em especial os improdutivos, que inclui o segmento HX. Ou seja, com isso a gente acaba eliminando o custo adicional que pode ser gerado para a nossa agência, né? Depois nós temos o Fare Optimizer, que é a nossa ferramenta que auxilia na busca de tarifa mais baixa. Mas essa busca de tarifa mais baixa, ela não necessariamente vai ser com base naquilo que nós determinamos como simplesmente a pesquisa da tarifa, mas sim verificando quais são os atributos originalmente configurados para aquela tarifa, né? Quais foram as funcionalidades quais foram os serviços, perdão, não funcionalidade, quais foram os serviços incluídos naquela tarifa e, consequentemente, fazer o comparativo em cima disso. Esse processo ele pode rodar antes da emissão e pós-emissão. E quando ele faz pós-emissão, ele já valida, inclusive, a penalidade. Se é uma tarifa não reembolsável, ele nem vai checar uma tarifa mais baixa, né? Se é uma tarifa que tem a multa, ele vai comparar se a economia supera o valor da multa, porque se não superar o valor da multa, também não é uma economia, tá? Depois nós temos o Check Ticket Timeline, é a funcionalidade que faz o monitoramento dos prazos das reservas e pode enviar um alerta quando esse prazo está vencendo. Depois nós temos Check Missing Tickets, que é a funcionalidade de verificar no PNR se tem itens faltando relacionados a bilhete. Então, se falta algum bilhete para um passageiro específico, ou se tem algum segmento do PNR que não está emitido, se o cupom está divergente, por exemplo, eu tenho no bilhete uma classe Charlie, mas o itinerário está Yankee, se tem bilhete duplicado. Então, são todas essas verificações que ele tem e nos envia o alerta. Waitlist Clearance, ele faz o trabalho para confirmar, né, a lista de espera, se possível,
E o PNR Manager serve para nos fazer gerenciar a fila de forma mais eficiente. Hoje, toda comunicação que a companhia aérea precisa fazer para a agência de viagem, ela manda na fila. Eventualmente, podem ser comunicações que nós já sabemos o que é. Por exemplo, eu fecho a reserva e recebo a comunicação do prazo. Então, ela vai para a fila. Depois eu marco um assento, eu já vi que aquele assento estava HK quando eu fiz a reserva daquele assento. Quando eu finalizo, a companhia aérea coloca aquela reserva na fila confirmando aquele assento de novo. Então, se eu não quiser, como agência de viagem, que o meu consultor fique acessando todo o tempo e ignorando ou removendo as reservas manualmente, o PNR Manager pode fazer isso e deixar na fila do consultor aquilo que ele realmente precisa trabalhar. Tá? Todas essas funções são as funções que estão relacionadas diretamente a uma funcionalidade. Mas eu pulei algumas aqui propositalmente, então o Check PNR, o Send Host Command e o Send Messaging. Por quê? Porque essas são funcionalidades de apoio que o Automation Hub faz. Então, com o Check PNR, nós podemos fazer filtros de áreas do PNR. Por exemplo, eu quero cancel our segment. Eu vou fazer a implementação para cancelar todos os HX da minha agência. Perfeito. Então, eu faço essa implementação. Só que antes do cancel our segment, o que eu quero? Eu quero que ele verifique para mim se existe um bilhete no meu PNR. Então, eu falo para o Check PNR, olha só, existe um bilhete no meu PNR? Não cancela, não faça cancelamento de HX. Manda um e-mail. Então, ele vai do Check PNR para o Send Messaging, por exemplo, e manda um e-mail falando, olha, consultor, por favor, verificar o localizador tal, que tem o bilhete emitido X, mas que tem um segmento HX. Né? Então, são verificações que a gente fez aqui. Caso não tenha um bilhete emitido, então o Check PNR pode enviar para o Cancel Our Segment. E aí o Cancel Our Segment cancela o segmento HX. Né? Depois nós temos outro cenário. Se eu tiver um DK number, ou seja, um número de cliente específico, o meu cliente me pede para adicionar alguns remarks na reserva. Então, como o Check PNR, eu vou ver o sistema, o Automation Hub vai verificar se tenho aquele DK number na reserva. Caso aquele DK number esteja disponível no PNR, ele tem uma série de remarks que estão aqui no Send Host Command para enviar. Né? Então, são funcionalidades que se complementam. Por isso que a gente fala aqui que elas podem ser mescladas, porque a gente vai combinando esses pilares que tem disponíveis aí no Automation Hub para construir o controle de qualidade, o cancelamento de HX, o schedule change e outras funcionalidades que vocês considerem importantes utilizar no dia a dia. O objetivo de configurar uma ferramenta como essa, qual é? É para que o seu agente de viagem tenha mais tempo disponível para vender, para que vocês possam vender mais, ter mais tempo de parar, fazer uma venda consultiva, sem ficar pensando, gente, não olhei minha fila até agora, já são 11 horas da manhã, e será que aconteceu alguma coisa? Né? Oferecer uma qualidade, mais precisão de serviço, reduzir ou até eliminar nota de débitos na agência, em especial essas aqui, ó, de cancelamento de segmento improdutivo, essa aqui, ó, de schedule change, que demorei para processar o schedule change, né? E tem companhia aérea que pode enviar uma nota de débito por isso, né? Então, são grandes objetivos aqui que auxiliam, né, vocês que a ferramenta auxilia vocês, né? Então, vocês podem acessar todo esse fluxo de trabalho configurado para a agência. Essa configuração ela é feita, essa implementação ela é feita num acompanhamento de consultoria com um consultor tecnológico aqui do Saber, né? Para simplificar essa implementação, tá? Então, esse é o Automation Hub. Depois nós vamos falar agora sobre outra área.
sobre a área de remissões e reembolsos. A primeira ferramenta que eu quero falar com vocês sobre remissão e reembolso é a possibilidade de fazer uma pesquisa de menor tarifa para alterações. Nós estamos bastante acostumados, por exemplo, a entrar num site ou fazer pelo OBT, ou até em especial na busca gráfica do Saber, pela área, e obter ali e fazer uma pesquisa de itinerário para uma tarifa. Entretanto, se o nosso passageiro tem um bilhete já, geralmente o que é feito? É feita uma cotação de uma alteração num voo, num horário aproximado, em que aquele passageiro solicitou, ou que ele está mais acostumado a voar, e aí é feito um automated exchange para ver a alteração. Esse processo não é necessário. Dentro do SaberRed 360 e também por meio das nossas APIs, nós temos o Exchange Shopping, ou seja, é uma pesquisa que vai trazer um resultado com até 50 opções de itinerários, já verificando toda a regra da tarifa, assim como o Automated Exchanges faz. Então, eu vou ter lá o meu PNR, eu solicito essa cotação e dentro do Trip Summary, ali do lado direito do SaberRed 360, nós temos dentro do itinerário a opção de alterar. Em alterar, então, nós vamos colocar a nova data ou a nova rota e vamos solicitar o preço. Se for possível fazer aquela alteração, o Saber vai trazer, como eu disse anteriormente, até 50 opções de alteração de itinerários novos, já incluindo adicional de tarifa se houver, adicional de taxa se houver e a multa que vai ser cobrada por essa alteração. Então, ele já traz o valor integral com todas as informações. Se for um bilhete que não pode ser reemitido, se é um bilhete que não pode ser reitinerado, simplesmente o que vai acontecer é que vai receber uma falha, né, uma resposta dizendo que não foi possível fazer este cálculo. Por quê? Porque a companhia aérea fez o carregamento desta forma, tá? Essa ferramenta, ela trabalha, assim como o Automated Exchange, fazendo a leitura da categoria 31 da regra da tarifa. Então, ele está fazendo a verificação automatizada e trazendo esse resultado para vocês, tá? Então, é um processo aí mais fácil de ser trabalhado e que vocês acabam ganhando bastante tempo no momento de fazer uma cotação de alteração para esse viajante, tá? Depois nós vamos falar sobre o Automated Exchange. Então, nós usamos o Exchange Shopping ali, que nós falamos agora, fizemos a cotação, o passageiro aceitou aquela alteração, né? Então, aí sim nós vamos entrar no PNR e fazer a alteração que o passageiro pediu. Então, altera o itinerário, né? Cancela o voo que ele não vai utilizar mais, adiciona um novo voo, faz o recálculo, e aí, na hora de fazer o recálculo, nós recomendamos que vocês utilizem o Automated Exchanges. Por quê? Porque ele faz o cálculo de forma automatizada e pode emitir até 80% dessas alterações em segundos, evitando que vocês tenham que fazer toda a validação de multa, verificar como é que aquela multa é cobrada, fazer todo o processo integralmente, que acaba demandando aí, às vezes, até 40 minutos para fazer uma remissão de um bilhete, né? Então, recomendamos aí que vocês utilizem cada vez mais o Automated Exchanges. Ele auxilia bastante e, muito importante, nós temos aqui a cobertura da política de garantia de tarifas do Saber. O que significa isso? Se uma remissão é feita utilizando o Automated Exchange e por algum motivo a companhia aérea enviou uma nota de débito para a agência pode pegar aquela nota de débito e encaminhar para o Saber. E aí o Saber vai fazer a verificação daquela nota de débito, vai checar se a tarifa estava corretamente carregada,
vai checar todas as informações e oferecer o melhor suporte para vocês. Esse melhor suporte pode ser um reembolso dessa ADM por parte do Saber, pode ser uma disputa, disponibilizando para vocês uma forma de disputar com a companhia aérea aquela ADM, né, para facilitar aí uma discussão mais técnica junto à companhia aérea, né? Então, por isso, nós recomendamos sempre que vocês utilizem aí o Automated Exchanges para fazer as remissões dos bilhetes. Assim como o Automated Exchanges, nós temos também o Automated Refunds. Ele também trabalha no cálculo automático para reembolso. Então, do mesmo jeito que o Automated Exchanges tem uma categoria 31 automatizada para calcular remissão, o Automated Refunds tem a categoria 33, em que as companhias aéreas carregam a regra da tarifa ali, e isso faz com que vocês tenham um processo de cálculo de reembolso e de processamento de reembolso muito mais rápido e muito mais seguro, né? Nós temos tido cada vez mais companhias aéreas adotando a essa ferramenta. Esse não é um produto tão novo assim dentro do Saber, mas é um produto em que as companhias aéreas têm feito a adoção dele ao longo dos últimos 2, 3 anos, em que nós aceleramos, eu diria assim, a implementação do lado das companhias aéreas para que elas façam o carregamento por lá, né, na categoria correta. Então, isso faz com que vocês possam economizar até 5 minutos por transação de reembolso. E esse reembolso, se feito pelo Automated Refunds, também está coberto pela política de garantia de tarifas do Saber. Então, isso facilita muito o processamento e traz muito mais segurança para o fluxo de trabalho de vocês. E, por fim, não menos importante, Schedule Change simplificado. As alterações involuntárias que as companhias aéreas mandam para nós, muitas vezes geram um trabalho administrativo grande, um trabalho administrativo importante, né, que não traz nenhum tipo de receita para a agência de viagens. E a gente sabe que, dependendo do itinerário, dependendo da companhia aérea, o processo pode levar aí até 40 minutos para fazer uma alteração involuntária. Entretanto, se vocês utilizarem o processamento simplificado do Schedule Change, com um formato simples, que é o Whisky Fox Romeo Xadrez, e os qualificadores necessários, né, para fazer aquela reemissão involuntária automática, vocês conseguem fazer sem precisar, por exemplo, criar a máscara da tarifa original, né? Então, fez a emissão do bilhete, o PQ, claro, já expirou, né? Porque a alteração involuntária vem dias depois, e aí vocês podem conseguir fazer aí esse processamento de forma simplificada. Esse processo, ele vai funcionar muito bem quando nós precisamos confirmar a alteração de horário, alteração de número de voo, né, enviado pela companhia aérea, tá? Esse não é um processo para utilizar para alterações voluntárias. A alteração voluntária a gente vai calcular com Automated Exchanges. Esse processo simplificado, Whisky Fox Romeo Xadrez e o número do bilhete, a gente vai utilizar com alterações involuntárias, aquelas que as companhias aéreas enviaram para nós, tá? Muito bem, o nosso próximo tema é NDC, fazer uma atualização rápida para vocês. Hoje nós temos 38 companhias aéreas em produção no mundo inteiro, mais de 60 companhias aéreas aí no nosso pipeline. O Saber hoje é o GDS número 1 com mais cobertura de conteúdo NDC no mundo, tá? Então, hoje com a cobertura que nós temos, estamos cobrindo aí 80% do conteúdo global da indústria aérea, e isso facilita muito, muito o dia a dia da agência de viagem, porque apesar de sabermos que cada companhia aérea pode ter um detalhe ou outro dentro do seu processo, ainda assim estamos normalizando cada vez mais e fazendo com que vocês tenham uma experiência única de trabalho, seja via SaberRed 360, seja via desenvolvimento para os OBTs na API. Aqui nós temos, então,
nosso pipeline de distribuição. Nesse momento, aqui as últimas companhias aéreas que nós lançamos, né, foram Air France e KLM, British e Iberia, mas temos aí as companhias aéreas, a lista aqui de todas as companhias aéreas que estão disponíveis, incluindo Latam e todo o grupo Latam nas Américas. Aqui nós temos as principais funcionalidades disponíveis, então continuamos, né, trabalhando com múltiplos tipos de passageiro, pesquisa para itinerários complexos e por trecho, tarifar e retarifar, reservar, fazer alteração e correção de nome, processo de pagamento, cancelar, fazer void e reembolso, alteração voluntária e involuntária, incluindo o aceite da alteração involuntária, se a companhia aérea aceitar, ou pesquisar um novo voo com um waiver code. Listar os serviços, então já tem companhia aérea em que nós conseguimos comprar bagagem ou fazer alguma solicitação de SSR específico. Assentos, todo o processo do assento, desde a pesquisa, passando por cancelamento, void, reembolso. A remissão de um bilhete não utilizado. Podemos cancelar um bilhete e reter o preço. Divisão de um order, né? Divisão de um pedido com Qantas e Emirates já está disponível. Sincronizar este pedido. Podemos ter um PNR com conteúdo NDC e outro tipo de conteúdo também, né? Conteúdo de outra companhia aérea que esteja tradicional, conteúdo de hotel, de carro, né? Toda a integração de back-office e IUR. NDC, então, nós temos crescido cada vez mais também em funcionalidades, né? E é um processo que vai continuar numa linha crescente, tanto do ponto de vista de conteúdo, como do ponto de vista de funcionalidades, para que o dia a dia de vocês seja cada vez melhor do ponto de vista de experiência de trabalho, de utilização mesmo do produto, né? Seguindo para o nosso próximo ponto, nós vamos falar sobre o Agency Retailer. O Agency Retailer é um produto do Sabre que possui um conjunto de produtos também baseado em regras para tomar o controle das receitas, ou seja, é a ferramenta que vai fazer com que vocês tenham a possibilidade de aumentar a receita final, que vocês tenham mais flexibilidade para se adaptar aos fatores de alterações e mudanças que aconteçam no mercado, ter um controle maior do conteúdo de tarifas e disponibilidade de vocês, do que vocês querem ou não ver e vender. Como é que vocês vão fazer isso? Podendo adicionar markup em tarifas net, ajustando o nível de venda de qualquer tarifa no Sabre, identificando as vendas e as companhias aéreas preferenciais, suprimindo o conteúdo daquilo que eu não quero vender. Por exemplo, já tem corporação perguntando como é que eu faço para não mostrar para os meus viajantes as tarifas basic, por exemplo, de companhias aéreas que não permitem levar nem a mochila do laptop, né? Otimizar a visualização das companhias aéreas, né? Então, esse também é um outro pilar importante aí. Essa otimização, ela facilita bastante o dia a dia aí do agente de viagem. E, por fim, otimizar aí a visualização das ofertas das companhias aéreas, né? Então, podendo diferenciar aquilo que você, como agência de viagem, aquele conteúdo que você, como agência de viagem, quer preferenciar ou não, tá? Tem a receita integralmente ao seu alcance. Aqui. Tem a receita integralmente ao seu alcance. Então, quais são os produtos que vão ajudá-los nesse dia a dia? O Fair Focus, por exemplo, é o produto que vai auxiliar a suprimir o conteúdo do que eu não quero vender, né? Por exemplo, eu não quero vender basic, eu não quero disponibilizar
uma classe ou uma família uma cabine específica para uma rota específica, tá? Fair Retailer é a ferramenta que vai me ajudar a adicionar markup ou ajustar o nível de venda, né? Ajustar a venda, o preço final de venda para o meu viajante. Netfair Panorama, que vai me mostrar um resumo de um FQ, só que numa tabela. Então, facilita bastante para eu saber se as tarifas estão carregadas, se elas estão, se está adequadamente, né, com o preço adequado, de acordo com aquilo que nós negociamos com a companhia aérea. O Availability Display Manager é o que vai me ajudar a suprimir classes da disponibilidade ou zerar até mesmo a disponibilidade de uma classe de serviço específica. O tagging é quem vai me ajudar a preferenciar o conteúdo, então é de mostrar para o agente de viagem que está consumindo o SaberRed 360 e dizer para ele, essa é a companhia aérea preferencial que a área de produtos, a área de relacionamento aos fornecedores da agência quer que você venda. E todas essas funcionalidades, né, geram relatórios, e o relatório está disponível no Retailing Analytics. Então, por meio de tudo isso, vocês conseguem atingir aí os objetivos que nós vimos anteriormente. Ela é uma ferramenta baseada numa URL na web, né, em que vocês fazem facilmente a configuração aqui, e a partir da configuração, ela é publicada no Saber e vai impactar tanto o que trabalhamos no SaberRed 360, como o conteúdo que é consumido via API. Agora vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, Saber Travel AI. Bom, o Saber, em parceria com a Google, né, já há algum tempo, vem trabalhando para desenvolver soluções de inteligência artificial para auxiliá-los a aumentar as receitas com vendas personalizadas, até um custo mais baixo da operação da agência, através de automatização e modernização de tecnologia, a se manter competitivo e reduzir a complexidade técnica e desbloqueando a inteligência artificial e o machine learning de grande impacto, né? Então, nós temos um portfólio de funcionalidades que está disponível hoje e que está sendo desenvolvido também, que pode auxiliá-los aí no dia a dia, né, para que vocês possam oferecer tudo isso, né, se beneficiar de tudo isso que eu falei anteriormente. Então, por exemplo, nós temos o Schedule Change Predictor, nós vamos ver um exemplo no nosso próximo slide, que ele ajuda a identificar se um voo ele é alterado com frequência pela companhia aérea. Se é um voo que cancela com frequência, se é um voo que tem alteração de voo com certa frequência, né? Depois nós temos na área de shopping, o Global Shopping, que é a nossa ferramenta que permite que a agência de viagem faça pesquisa, ou seja, que o shopping, né, que a busca seja realizada em mais de um PCC e que o resultado daquela pesquisa retorne para vocês o PCC mais adequado que tenha a melhor tarifa, né? Para as agências online, um trabalho importante está sendo feito com cash, né? Para que vocês possam se beneficiar também. Na área de automation, nós já temos disponível o Finder AI. Então, se o seu perfil estiver com o idioma em inglês no Saber Central, o seu perfil do Saber Central estiver com o idioma em inglês, vocês já podem utilizar o Finder AI e conhecer, inclusive, um pouco da linguagem generativa, né? Ou seja, da conversa robótica, né? Da conversa como um robô numa linguagem humana. Não é ficar respondendo perguntinha sim ou não, ou clicando em opções. Não, a gente está falando de um diálogo humano, só que a gente está falando com uma inteligência artificial. O Fair Insight ajuda vocês a estruturarem melhor a regra da tarifa. Então, por exemplo, a gente tem uma categoria 16 da regra da tarifa,
que é a categoria de penalidades, que é 100% manual. Essa regra da tarifa, e 100% um bloco de texto. Então, dificilmente é possível automatizar esse tipo de regra, mas com a inteligência artificial a gente conseguiu automatizar, então ele pode trazer esse resumo da regra para vocês. Depois nós temos, por exemplo, aqui o Travel Email Analyzer, que gera uma resposta automática para uma cotação, tanto para o viajante ou gerando até mesmo a cotação para vocês, né? Então, o viajante manda um e-mail, esse e-mail é interceptado pela inteligência artificial, é feita uma pesquisa, por exemplo, de aéreo no Saber, e é feita uma pesquisa de hotel, se tiver uma solicitação de hotel ali naquela cotação, e essa cotação é em segundos respondida por e-mail, dependendo da configuração da agência, seja para o agente de viagem ou seja para o viajante diretamente. Depois, falando um pouco sobre Lodging AI, temos bastante funcionalidade já disponível. Cross-selling, então é a possibilidade de adicionar um conteúdo de hotel a reservas aéreas que não tenham esse conteúdo. Então, ele traz a sugestão de um hotel, né, de até 3 propriedades. Propriedades alternativas, alternative properties, é a funcionalidade de inteligência artificial que verifica. Eu fiz uma pesquisa de hotel. O hotel que eu busquei não está disponível. Com base nos atributos, na localização, no tipo de viagem que a inteligência artificial identificou que eu estou pesquisando, ele vai fazer recomendação de outras propriedades alternativas, né? Property Normalizer é a possibilidade de melhorar a identificação dos serviços e atributos, os tipos de apartamentos, ainda que esse carregamento tenha sido feito manualmente. Depois, falando sobre Traveler AI, nós temos aí recomendações para facilitar a conversão de venda, né? Então, por exemplo, no Customer Behavior Forecaster, nós compreendemos as preferências dos viajantes e podemos ali ranquear aquela resposta de disponibilidade, né, de cotação aérea, para que ela seja enviada na resposta para o viajante com base na preferência de viagem dele e aquele voo que foi ranqueado mais alto e com mais facilidade de conversão. Então, é dizer, por exemplo, que se eu estou com uma família, né, então estou fazendo uma cotação de 2 adultos, uma criança, um bebê, de São Paulo para Miami, por exemplo, eu tenho uma companhia aérea que me oferece uma conexão de 16 horas em um aeroporto da América do Sul aqui antes de chegar em Miami, como eu disse, de 16 horas. Só que ele está com 3 crianças. E a tarifa é, não sei, $300. Só que, por outro lado, eu tenho uma outra companhia aérea com um voo direto em que está custando $400. Talvez, para essa família, seja mais adequado oferecer essa tarifa de $400. Então, com base na pesquisa, no comportamento, na data, ele consegue identificar qual é o tipo de viagem que está sendo feito e vai ranquear aquelas recomendações para o viajante, para facilitar e aumentar a conversão. Aqui nós temos ícones de cores diferentes, como vocês podem notar. Os que estão em vermelho, ele já está disponível como um produto. Então, vocês já podem utilizar este produto hoje. O que está com cinza, mais o círculo em vermelho, ele está disponível como um protótipo. E o que está 100% em cinza, ele ainda está em desenvolvimento. Então, aqui nós temos um exemplo do Schedule Change Predictor. Vamos dizer que eu estou fazendo uma cotação de uma viagem corporativa e o Saber vai trazer essa recomendação para mim aqui. O meu viajante disse, a secretária do viajante disse que ele tem essa viagem para fazer e que ela é uma viagem muito importante para ele.
que ela tem que ter o mínimo de ruído possível. Vejam que aqui nós temos as informações com base nos dados históricos do Sabre de qual é o percentual de cancelamento e de alteração do horário do voo de cada uma dessas recomendações. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa tarifa com a companhia Ryanair, $69. Ele cancela 5% das vezes e ele tem alteração de voo 30% das vezes. Por outro lado, eu tenho uma Air Europa aqui, ó, que cancela 41% das vezes e altera 73% das vezes. Ou seja, essa é uma opção que eu não vou recomendar para ele. Por que eu não vou recomendar? Porque eu já sei que pode gerar um ruído na viagem. Então, se vai, por exemplo, se esse voo é cancelado, não tem disponibilidade no próximo voo, ele só vai conseguir ir no dia seguinte, eu já gerei um ruído, eu já gerei um mal-estar com esse viajante. Então, aqui é a possibilidade de saber exatamente o que é que a gente tem para oferecer para o nosso viajante. Perfeito, agora nós vamos falar sobre Content Service for Lodging. Em Content Service for Lodging, o que nós queremos trazer para vocês? Primeiro, dizer para vocês que nós temos hoje acesso a 90% do conteúdo de acomodação no mundo, ou seja, 90% dos hotéis disponíveis no mundo estão disponíveis no Content Services for Lodging, numa propriedade no Sabre, e é possível fazer esta reserva no Sabre. Como é que o Sabre fez isso? O Sabre tem um conteúdo multi-source, ou seja, tá buscando em lugares diferentes, né? Este conteúdo, e traz o conteúdo, então, do Sabre, conteúdo das propriedades GDS, conteúdo da Booking.com, conteúdo de Beds Online, Expedia, de CMNet e de Nuitê. Quando a gente fala de agregadores, nós precisamos solicitar o acesso ao Sabre para esses agregadores. Solicitar o acesso às tarifas dos agregadores para o Sabre, né, para que eles estejam disponíveis no Sabre. Vocês receberão uma credencial por meio desses agregadores. E essa credencial deve ser configurada no Hotel Program Manager. Então, se vocês não estiverem visualizando um conteúdo CMNet, por exemplo, uma tarifa específica, ou uma tarifa específica de um conteúdo CMNet, provavelmente ou a credencial está incorreta naquele PCC específico, ou se não está visualizando o conteúdo, não tem credencial configurada ali, tá? Nós temos aí conteúdos disponíveis hoje para tarifas net e tarifas comissionadas. Nós temos possibilidade de trazer as tarifas corporativas, né? Continuamos aí com a funcionalidade de trazer as tarifas corporativas disponíveis para vocês. Tem tarifas de pagamento no destino, tarifa pré-paga. Então, tem conteúdo que vocês podem aproveitar e se beneficiar. Basta aí que vocês acessem cada um dos provedores para ter mais detalhes e poder aí se beneficiar e consumir esse conteúdo via Sabre, tá bom?